Introdução. Os jogos e brincadeiras estão presentes no cotidiano há muitos anos, não sendo possível datar a sua origem. Pesquisas revelam que inicialmente não eram vistos de forma lúdica, mas como recurso de sobrevivência e distração, no qual ao longo do tempo foram sofrendo adaptações conforme a necessidade de cada povo. Desde então, vem ocupando espaço em diversas áreas. No ambiente educacional não poderia ser diferente. Seu papel é de suma importância no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. São inúmeros os pensadores que defendem a introdução de jogos e brincadeiras como um recurso pedagógico. Entre eles, vale destacar Piaget e Vygotsky. Este projeto tem como finalidade o desenvolvimento de uma atividade lúdica por meio de um jogo interdisciplinar que contribua com o processo de ensino-aprendizagem nas disciplinas da matemática, abordando os números naturais, no aprendizado da contagem numérica e de língua portuguesa, no início do processo de alfabetização dos alunos do primeiro ano do ensino fundamental 1. Para a comprovação da veracidade do material elaborado e de sua contribuição real, aplicamos na prática este material em uma turma do primeiro ano, composta por 30 alunos na faixa etária dos 6 anos. Tendo em vista os desafios dos primeiros anos de escolarização, em que inicia-se o processo de alfabetização, bem como a introdução da contagem numérica, e levando em consideração a faixa etária dos estudantes nessa etapa do ensino, decidimos por desenvolver um jogo que nos permitisse abordar o reconhecimento visual de objetos do cotidiano das crianças e estimular a identificação escrita e contagem de números naturais a partir dos elementos apresentados. Dessa forma, desenvolvemos o jogo dos murais, a fim de abordar de forma lúdica e interdisciplinar o ensino de língua portuguesa e matemática em uma mesma atividade, para uma turma do primeiro ano do ensino fundamental. Fundamentação teórica. Segundo as determinações da Base Nacional Comum Curricular, os esforços para a concretização do processo de alfabetização são centralizados nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, visando proporcionar maiores condições para que as crianças se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos. As diretrizes da BNCC voltadas aos anos iniciais do ensino fundamental no que diz respeito ao processo de alfabetização prevêem o desenvolvimento das seguintes habilidades: compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas, outros sistemas de representação, dominar as convenções gráficas, letras maiúsculas e minúsculas, cursiva e script, conhecer o alfabeto, compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita, dominar as relações entre grafemas e fonemas, saber decodificar palavras e textos escritos, saber ler reconhecendo globalmente as palavras e ampliar a sacada do olhar para porções maiores de texto que meras palavras, desenvolvendo assim fluência e rapidez de leitura, fatiamento. Para promover um adequado aprendizado para alunos dessa faixa etária, faz-se necessário a organização do ambiente escolar em consonância com seus interesses e vivências, permitindo que ampliem sua compreensão do mundo. Nesse período da vida da criança, a relação com múltiplas linguagens, incluindo os usos sociais da escrita e da matemática, permite a participação no mundo letrado e a construção de novas aprendizagens na escola e para além dela. No campo da matemática, a BNCC estabelece 5 unidades temáticas, quais sejam números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Com relação ao desenvolvimento do jogo deste projeto integrador, focamos no desenvolvimento da unidade temática dos números, que tem como um de seus objetos do conhecimento quantificar elementos de uma coleção, realizando estimativas e contagens 1 a 1. Já na língua portuguesa,
Um dos 5 campos propostos pela BNCC é a vida cotidiana, que consiste na prática de leitura centrada nas atividades rotineiras dos alunos, inseridas nos diversos ambientes em que convivem. Esses aspectos foram levados em consideração pelo grupo durante a elaboração do presente projeto integrador, visando maior efetividade na execução do jogo proposto, o qual foi direcionado para uma classe de primeiro ano do Ensino Fundamental 1, em que grande parte da turma ainda não se encontra em fase alfabética. Metodologia. O projeto adotou uma abordagem metodológica que combina estudo exploratório e descritivo e uma pesquisa predominantemente qualitativa, focando na Escola Municipal Forte dos Reis Magos, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Os dados foram coletados por meio de questionário dissertativo, dirigido aos professores do primeiro ano do ensino fundamental. A análise dos questionários orientou a seleção das dificuldades a serem abordadas no projeto, priorizando aquelas mais relatadas pelos professores e alinhadas com os objetivos da pesquisa. Especificamente, focamos na elaboração e implementação de um jogo educativo e interdisciplinar, conforme a proposta da Univesp para este projeto integrador 5. No desenvolvimento do jogo, a abordagem do Design Thinking foi aplicada desde a pesquisa de campo até o teste do jogo, garantindo uma abordagem interativa e centrada no usuário, para atender às necessidades reais dos educadores e estudantes. Solução final. Após selecionarmos nosso campo de estudo e desenvolvermos um questionário sobre os desafios no processo de ensino e aprendizagem enfrentados pelos professores do primeiro ano do Ensino Fundamental 1, fizemos uma análise das respostas, o que revelou a necessidade de uma abordagem multidisciplinar, incorporando um jogo educacional para a alfabetização e ensino de números racionais. Assim surgiu o Jogo dos Murais, um instrumento de aprendizagem que propõe a criação de murais imagéticos temáticos, explorando categorias como frutas e animais, alinhadas ao conteúdo estudado pelas crianças. Dentre as brincadeiras sugeridas estão a contagem de objetos, identificação de imagens, o reconhecimento de letras e a escrita de palavras. Para alunos em diferentes estágios de alfabetização, adaptações são oferecidas, como o uso de cartas com palavras e números para facilitar a participação. Além disso, o jogo inclui a possibilidade de colorir, promovendo o desenvolvimento motor, concentração e a criatividade. O desenvolvimento do Jogo dos Murais busca garantir uma inclusão efetiva e diferenciação pedagógica, atendendo às necessidades individuais de cada aluno no processo de aprendizagem. Considerando os resultados após a sua aplicação, concluímos que o Jogo dos Murais atendeu a esses requisitos e contribuiu positivamente para a aprendizagem e envolvimento da turma, que demonstrou o correto entendimento dos objetivos e se mostrou participativa e engajada durante a atividade. O jogo pode ser ajustado pelo professor conforme a necessidade para a utilização em diferentes contextos, trazendo mais ludicidade e dinâmica para a sala de aula. A partir das dificuldades abordadas pelos docentes entrevistados e da realidade da comunidade escolar em que estão inseridos, entendemos a importância e complexidade da prática de ensino nos anos iniciais do ensino fundamental, fase que envolve a alfabetização e a introdução de conceitos que serão aprofundados ao longo do percurso escolar dos estudantes. O Jogo dos Murais foi idealizado e elaborado de forma a atender às necessidades identificadas e proporcionar uma experiência de aprendizagem atrativa e significativa, promovendo a interdisciplinaridade entre 2 importantes componentes curriculares, a língua portuguesa e a matemática. Em se tratando de metodologias que facilitem o processo de ensino-aprendizagem, é essencial que haja flexibilidade na atividade escolhida, de modo a contemplar por igual a participação de todos os alunos, permitindo a inclusão e o efetivo envolvimento dos estudantes, ainda que em diferentes estágios de aprendizagem e de acordo com suas necessidades. Assim, além do elemento lúdico, é importante que a atividade proposta seja adaptável ao contexto da turma.